tudo bem com vocês? Então, hoje eu vou falar sobre um tema muito importante, né? Uma das doenças crônicas não transmissíveis, que é a hipercolesterolemia, né? Que é quando o colesterol na corrente sanguínea está em níveis elevados. Então, popularmente, né, ele é conhecido como bom e mau colesterol, né? Costuma-se dizer que o HDL é o bom e o LDL é o colesterol ruim, tá? Mas antes de falar, né, sobre eles dois, eu vou falar de forma geral sobre o colesterol, porque ele exerce funções importantíssimas no nosso organismo. Então, ele é necessário. Ele se torna ruim quando ele está em níveis elevados, né, acima do recomendado. Então, colesterol, ele é muito importante porque ele compõe a membrana das células, tá? Então, ele é importante para compor a membrana das células, a membrana celular, né? Além disso, ele é responsável pela produção dos hormônios vitamina D, por exemplo, né? A vitamina D, os hormônios testosterona, progesterona, estrogênio. E também ele é responsável pela produção, né? Através dele que o fígado consegue produzir os sais biliares. Para quem não está lembrado ou quem não tem conhecimento, nunca teve, sais biliares é a bile, né? Que a gente chama de bile, que na verdade ela é produzida pelo fígado, ela é levada, né, enviada para a vesícula biliar. Depois que ela é produzida pelo fígado, a vesícula biliar ela armazena a bile e quando ela é sinalizada, né, quando chega a gordura lá no intestino, ela é sinalizada para secretar a bile, para ajudar a emulsificar a gordura que está no intestino que veio da alimentação. Então, daí dá para tirar, né, dá para perceber que o colesterol é fundamental. Então, ele é muito importante, né? Por que então, né, que o LDL ele é considerado um colesterol ruim e o HDL é considerado um colesterol bom? Então, vamos lá. O LDL, na verdade, ele não é só colesterol. Ele não contém só, ele contém a maior parte de colesterol. Mas ele é uma lipoproteína, tá? De baixa densidade, que o L é de low. Então, ele é uma lipoproteína de baixa densidade. Para a gordura ser carreada no organismo, ela precisa dessa lipoproteína, certo? Então, no caso aqui, é o LDL, que é o que a gente está falando, né? Que é popularmente conhecido como um colesterol ruim. Ele, por ser leve, como eu falei, né? Ele se desprende mais rápido dentro dos vasos e ele pode formar a placa que a gente chama de placa de ateroma. Então, ele vai se depositando ali, então a gordura vai se acumulando nos vasos e chega em um momento, né, se a alimentação continuar de forma irregular ou também através de outros fatores que eu vou comentar aqui, pode provocar uma placa de ateroma, né, aterosclerose. Então, essa placa, ela vai diminuir a quantidade de fluxo sanguíneo que passa por ali e isso pode provocar vários problemas, inclusive doenças cardiovasculares. O infarto se dá por conta disso também. Então, se um vaso, que é muito importante para suprir, né, o coração, as funções do coração, esse vaso ele está entupido, né, a grosso modo falando, se ele estiver entupido, ele vai fazer com que a quantidade de sangue que chegue no coração seja menor, né, seja insuficiente. E pode chegar um momento que deixe de alimentar esse músculo do coração, que é o miocárdio, e levando então a consequências como infarto agudo do miocárdio, né, que a gente conhece como infarto, né? Então, infarto justamente é isso, é quando pela falta de oxigenação, pela falta de suprimento, né, do sangue na corrente, naquele vaso que supre o coração, ele fale, né, ele está acontecendo de forma insuficiente, levando ao infarto, que é a morte daquele músculo. E depois irão células, né, como fibroblastos, que a gente chama, que vão fazer tipo uma cicatriz naquele músculo. Porém, o coração, aquela parte que foi infartada, não exerce mais as funções fisiológicas, né, que aquele músculo costumava fazer. Então, esse é um aspecto, né, que a gente pode considerar assim muito importante e que a gente deve se atentar, né, em relação à alimentação, porque esse é um dos aspectos que o aumento do colesterol na corrente sanguínea provoca,
né? Além de outros fatores. E a lipoproteína, né, de alta densidade é o HDL, como a gente conhece como colesterol bom. Na verdade, ele se torna bom pelo fato de ser mais pesado, né? Você tem alta densidade. Então, de high, né? O Hzinho de high, alta densidade. Então, ele se desprende menos fácil do que o LDL. Por isso que a gente fala, né, que o HDL é um colesterol bom. E quanto mais alto os níveis de HDL, melhor, tá bom? Porque ele fica pesado, então ele sai fazendo como se fosse uma limpeza naqueles vasos. Enquanto o HDL deposita, o LDL ele vem fazendo a limpeza. E além disso, ele pega aquele colesterol do LDL e leva tudo, né, esse excesso para o fígado sintetizar, englobar, empacotar e fazer novos sais biliares, como eu havia falado, né, que é uma das funções do colesterol no nosso organismo. Quais são os fatores, então, de risco, né? Quem é que está mais imune, né, a ter colesterol alto, a hipercolesterolemia? Então, temos vários fatores de risco. Temos a hereditariedade, então, quem tem fatores genéticos, né, quem tem pai, mãe, avós, né, a família, na verdade, que tem colesterol alto, já é um fator a se atentar, né? Tem que cuidar ainda mais da alimentação. A obesidade é outro fator. A gente sabe que o ganho de peso, né? A obesidade hoje ela é considerada pela Organização Mundial da Saúde uma doença. Então, a obesidade é doença. O aumento das células adipócitas, né, leva a uma série de fatores negativos no organismo. Tem vários estudos mostrando isso já. Outro fator muito importante também é a idade, o estilo de vida, né, o que você come, o que você faz, o sedentarismo, a falta de atividade física é o que faz com que, né, junto com a alimentação inadequada, uma alimentação que não é rica em frutas, não é rica em legumes, vegetais, né, uma alimentação que na verdade, que as pessoas costumam substituir almoço por lanches rápidos, né? Então, falando da parte nutricional, né, a deficiência de uma alimentação equilibrada é o que pode acarretar, sim, no aumento dos níveis de colesterol na corrente sanguínea. Então, como que a nutrição, ela pode te ajudar, né? Eu, enquanto nutricionista, como que eu posso te ajudar numa consulta? Então, o nutricionista, ele vai fazer uma investigação, né? Primeiro ele vai fazer a anamnese, vai avaliar o que realmente seus hábitos, né, reais e o que realmente pode estar impactando nesse aumento do colesterol. E a partir daí, a gente toma medidas, né, para fazer o tratamento disso aí através da alimentação e além disso para prevenir novos distúrbios, né? Na verdade, a gente quer melhorar o prognóstico daquele paciente, que é o que ele pode ter caso ele continue na vida inadequada que ele tinha antes. Então, vamos lá. Quais são os alimentos, então, que podem ajudar? Então, de acordo com a Diretriz Brasileira de Prevenção de Dislipidemia e Aterosclerose de 2017, existem várias coisas, né, vários tipos de tratamentos não medicamentosos que podem contribuir. Uma delas é praticar atividade física, né, tem que ser orientada por um médico, por um profissional, sim, porque nem todas as pessoas podem realizar atividade física, então tem que ser orientada por um profissional para reduzir o peso. Então, quando se reduz o peso, né, perde maior parte daquele tecido adiposo, isso vai favorecer a melhora, né, do colesterol. Então, vai reduzir esses níveis de colesterol na corrente sanguínea. Outra coisa que vai ajudar também é você procurar um profissional, né, um nutricionista que vai fazer um plano alimentar adequando a sua alimentação às suas necessidades. Então, ele vai adequar principalmente, além dos micronutrientes, que são importantes, temos os macronutrientes, tá? Então, que é proteína, lipídio e carboidrato. Então, a gente vai adequar isso para na sua alimentação
para que você consiga consumir uma alimentação durante um dia, né, de acordo com sua necessidade, sua real necessidade. Porque é uma dieta que serve para mim não serve para você. A quantidade de micro, de macros, tudo é calculado. Outro fator que é muito importante também é acrescentar fontes boas de gordura. Na verdade, fazer boas escolhas alimentares. Se você tem o costume de consumir carnes vermelhas, aves, né, que tenham pele, que tenham aquela parte de gordura visível, é bom que você evite para que seu colesterol possa reduzir. Então, essa é uma das coisas que a gente faz também no consultório, é trabalhar com o paciente dessa forma, né, para que ele se sensibilize e com o tempo ele deixe de consumir esse tipo de alimento. Porque esses tipos de alimentos são ricos em gorduras saturadas, né? Essas gorduras que são visíveis, essas gorduras de origem animal, é muito prejudicial à saúde. Então, fazer boas escolhas alimentares em relação à gordura, né? Dar preferências a azeites de oliva, principalmente o extra virgem, né? Que são ricos tem a linhaça, tem a chia, tem peixes que são ricos em ômega 3, né? E tem muitos estudos falando que o EPA e o DHA, que estão presentes no ômega 3, eles ajudam sim a aumentar os níveis de HDL, que é aquele colesterol bom. Também temos que nos preocupar com o consumo de bebidas alcoólicas, né? Reduzir o consumo de bebidas alcoólicas ou evitar pelo menos por um bom período, né? Ou se consumir num prazo maior, né? Você consumia uma vez na semana, vamos consumir uma vez no mês. Além de tudo isso que eu falei, é muito importante o consumo de fibras, tá? Essa diretriz que eu falei logo no início, né, que é a diretriz brasileira de dislipidemia, na prevenção de dislipidemia e aterosclerose de 2017, ela traz como fibras, né, um dos principais fatores para conseguir reduzir o colesterol. Então, ela traz como 25 gramas de fibras por dia, sendo 6 gramas desta solúvel, né? De uma forma geral, quem que vai fazer essa interpretação para você, quem vai adequar isso para você é um nutricionista, tá bom? Mas de uma forma geral, o que é que eu posso passar para vocês? O farelo de aveia, ele é muito rico em fibra solúvel, né? Que é o principal tipo de fibra que é responsável pela redução do colesterol. E o psyllium também, ele é muito bom. Não sei se vocês conhecem, né? Mas em lojas de produtos naturais vendem muito psyllium e o farelo de aveia. Se atentar porque tem a farinha de aveia e aveia em flocos. Não que sejam ruins, mas elas são mais ricas em carboidrato e contêm menos fibras. Então, o que contém mais fibras é o farelo de aveia, tá bom? Então, você pode consumir em cima de frutas, cortar as frutinhas, né, e colocar uma colher de sopa. Você pode consumir também em cima do feijão, tá? Pode consumir também com iogurte ou bater, fazer uma vitamina. Então, isso fica a critério do paciente, né? Fica de acordo com o seu gosto. Então, fala-se muito das fibras pelo fato de elas terem um poder, né? De quando chegar lá no intestino, ela emulsifica junto com aquela bile que foi secretada, né, pela vesícula e foi produzida pelo fígado a partir do colesterol que foi trazido, né, foi fabricado lá no fígado mesmo ou trazido pelo HDL, né, de lá da corrente sanguínea. Então, quando essa gordura ela tá lá no intestino e vem alimentação com gordura, vem junto com as fibras, você consome fibras juntos também, por exemplo, a aveia ou o psyllium, ela engloba essa gordura e faz com que essa gordura não seja absorvida pelo intestino, né? É como se fosse o mesmo mecanismo de ação do Orlistat. Não sei se vocês já ouviram falar, aquele medicamento, né, que as pessoas costumam usar para perder peso, né? Ele realmente, você percebe nas fezes a quantidade de gordura exagerada, né? Então, ele elimina realmente gordura, porque ele impede a absorção daquela gordura ali no intestino. Então, é o mesmo mecanismo que as fibras fazem, praticamente. Então, a fibra emulsifica a gordura no intestino, né? E essa gordura, ela é eliminada através das fezes e junto
com essa bile ali. Lembra que tem colesterol na bile? Então, esse colesterol também ele vai ser excretado, fazendo com que, se ele for excretado, o fígado vai ter que produzir mais sais biliares e, de uma certa forma, reduzir o colesterol da corrente sanguínea. Então, fibra, gente, fibra é maravilhosa. Claro que dentro de um contexto de alimentação equilibrada, tá bom? Que não adianta só comer fibra e continuar comendo outras coisas durante o dia que vão afetar negativamente no aumento do colesterol e achar que tá tudo bem, porque não vai estar, tá bom? Então, tem que ver toda a avaliação do que se consome durante um dia. Temos também a alegação funcional, né, para redução do colesterol, os fitoesteróis, que é como se fosse um ômega 3, porém de origem vegetal, que está presente aonde? Nas nozes, nas castanhas, no amendoim, nas oleaginosas de uma forma geral. Gente, então dá para perceber que a gente fala um pouquinho de cada coisa, mas de forma geral é mantendo uma alimentação com redução de industrializados, com redução de gorduras saturadas de origem animal, tá? Temos gorduras que prejudicam o aumento do colesterol, na verdade, favorecem o aumento do colesterol e que são de origem vegetal, que é, por exemplo, o azeite de dendê, né? E o óleo de coco. Então, muito cuidado com o que as pessoas propagam por aí sobre o óleo de coco, por exemplo, né? Que teve uma época que a gente ouviu falar muito em óleo de coco, é bom que tem que consumir óleo de coco durante todo o dia para emagrecer. Então, muito cuidado, tá bom? Procure um nutricionista para te orientar, para adequar a sua alimentação às suas necessidades. E aí você sim vai ter uma melhora no quadro, né? No seu perfil lipídico, né? Que esse exame é feito através de um exame de sangue, só assim consegue identificar se tem níveis elevados de colesterol ou não. Então procure um nutricionista capacitado.